Dentre todas as manifestações do campeão eterno, somente Elric encontraria Tanelorn sem esforço. E dentre todas aquelas manifestações, ele foi a única a escolher deixar aquela cidade de incontáveis encarnações. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial, um dia especial pelo menos para mim, porque eu vou conseguir finalmente falar da saga de Elric Volume 2, publicado no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, e é atualmente a minha franquia de livros de fantasia favoritos, assim. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando da primeira experiência de leitura que eu tive com o primeiro volume. É um dos vídeos mais assistidos do canal dessa nova fase aqui do Lucas Mais Literário. É um vídeo de grande orgulho para mim. E eu espero hoje continuar esse legado aí, fazendo um vídeo tão bom quanto o primeiro, para falar do segundo volume aqui, que na minha percepção é tão bom quanto o primeiro volume. Então já pega seu chá, seu café, o que você for beber enquanto você vai assistir esse vídeo aqui, ou comer, porque esse vídeo aqui tende a ser longo. Eu vou tentar não ser prolixo, vou tentar fazer um review, uma experiência legal de vídeo para vocês aqui, mas como é um livro muito grande, a experiência foi uma experiência muito satisfatória, eu vou precisar render bastante, então pode ser um vídeo longo, beleza? Dito isso, eu vou apresentar para vocês o livro aqui e os brindes que vieram, né? Porque esse livro aqui, ele veio com um mapa, cara, que assim, particularmente foi algo que eu gostei bastante, porque me ajudou muito a conduzir a minha experiência de leitura, né? O Michael Moorcock, ele é um escritor que ele tende a ser mais direto ao ponto, né? Ele não fica descrevendo muito as coisas, e o fato de ter um mapa na experiência de leitura aqui facilita, porque quando é descrito algum momento no livro aqui, de eles estão indo para algum lugar, saindo de um lugar para ir para outro, você pegar o mapa e conseguir olhar e se localizar, ajuda bastante. E então, como eu sou um leitor de rua, eu tirei uma foto do mapa, né? Quando eu estava no transporte público, no intervalo do trabalho, eu pegava ele ali, olhava e me ajudava bastante. Então foi um baita de um acerto da Pipoca e Nanquim aí, trazer um mapa no livro. Esse livro aqui é muito parecido com o primeiro na sua estrutura, né? Então aqui a gente vai ter 4 livros compilados dentro desse livro aqui. E aí é uma boneca russa como o primeiro, porque dentro dos livros compilados aqui, a gente tem compilações de contos, né? Então, por exemplo, o primeiro livro aqui é A Torre Desaparecida, que é uma compilação de 3 contos. A Torre Desaparecida, ela foi publicada a primeira vez em 1977, mas aqui ela vai compilar contos anteriores a isso, que foram publicados ali entre 65 e 70, se eu não me engano, porque são informações que eu tive mais dificuldade de achar. O segundo livro aqui se chama A Vingança da Rosa, que foi um livro publicado em 1991, então ele já tem aí 20 anos de distância, né, da publicação da Torre Desaparecida. Depois a gente volta para 65, porque é A Ruína da Espada Negra, que é uma compilação também de 3 contos que saíram ali entre 1963 e 1965, e o último livro aqui do compilado é Stormbringer, que é o último livro da história de Elric de fato, mas foi publicado bem no início, né, lá em 65 também, em 3 partes, né, começando lá em 63, terminando em 65 com a publicação integral. Então, a gente vai ter aqui 4 livros divididos, né, em momentos ali da vida do Michael Moorcock, né, entre 65 e 91, o que vai eventualmente mudar a qualidade da escrita aqui, né? Então, à medida que eu vou falando dos livros de forma individual, a gente vai ponderando esses pontos aí. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 5 momentos. Eu vou falar individualmente de cada um dos livros, né? Dentro de cada um desses livros eu vou fazer pausa para poder falar dos contos, né? E no final eu vou dar a minha opinião geral aí em relação à obra. Lembrando que esse vídeo aqui tem o intuito de ser um vídeo sem spoiler, para poder comentar de forma tranquila para quem não leu o livro ainda, mas eu vou trazer informações relevantes para que quem lê o livro consiga ter uma experiência legal. Então, se você leu ou se você não leu, esse vídeo aqui é para você. Mas uma recomendação que eu preciso fazer é que você assista o primeiro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar no card, vou deixar nos comentários aqui, falando da minha experiência de leitura com a saga de Elric volume 1, que está aqui, né, na minha estante, meu xodó, meu livro favorito da coleção, porque tem alguns conceitos que são apresentados lá, tem muita coisa que eu falo de Mjolnir Boné, do Elric, de quem ele é, que eu não vou voltar a falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então assista o outro vídeo lá, para você entender melhor quem é o Elric, e aí você vai ter uma experiência melhor com esse vídeo aqui, beleza? Então, dito tudo isso, vamos lá falar do primeiro livro aqui, que é A Torre Desaparecida. Como eu disse, A Torre Desaparecida, na verdade, é um compilado de 3 contos, né? Que foi publicado inicialmente em 1970, né, esse compilado, com o nome de The Sleeping Sorcerers. Só que depois teve uma outra reformulação, o Michael Moorcock que juntou esses contos de novo, escreveu algumas coisas ali, refinou, ajustou algumas coisas e publicou como A Torre Desaparecida. O primeiro dos 3 contos aqui que vão compor A Torre Desaparecida vai trazer um inimigo que o Elric fez no final do primeiro livro lá da saga de Elric, que é o Taleb Karnan.
esses três contos aqui, na verdade, vão se tratar dessa busca de gato e rato ali, em que o Elric está atrás do Taleb Karna para poder matá-lo, porque eles se tornaram inimigos mortais. Para quem não viu, ou para quem não leu, não sabe ainda o que está acontecendo, o Taleb Karna era um homem que ele era apaixonado pela rainha Ishanna. E o Elric teve uma treta com essa rainha aí, no outro livro lá, não vou entrar muito em detalhes aqui, e ele acabou tendo uma relação com essa mulher e tal, a mulher se apaixona por ele. Como o Taleb Karna era apaixonado pela Ishanna, ele jurou a morte do Elric e começou a fazer de tudo para poder infernizar a vida do Elric. E aí acabou que criou esse antagonismo aí. E esses primeiros três contos vão narrar momentos ali em que o Elric tenta chegar, encontrar o Taleb Karna e matá-lo, porque o Taleb Karna está transformando a vida do Elric no inferno. O primeiro conto vai trazer ali o Moglum e o Elric juntos ali, buscando encontrar o Taleb Karna, que está fazendo uma algazarra ali, e vão trazer uma personagem muito legal, que é uma personagem que ela serve à lei. E aí eu preciso falar um pouco aqui sobre essa questão de lei e caos, que é uma base que vai trabalhar em todos os livros aqui. Por quê? O Elric, ele é uma pessoa jurada ao caos. O que isso quer dizer? Nesse mundo que o Michael Moore construiu aqui, existe uma balança cósmica, porque essa balança ela tenta manter as forças do caos e as forças da lei sempre equiparadas ali. As forças do caos é o que a gente conhece mais ou menos como a maldade. Então são demônios, né? O patrono do Elric mesmo, né? O cara que dá força pro Elric conseguir conjurar feitiços, etc. É o Ariote, que é um dos líderes das forças do caos ali. É um demônio mesmo, né? Então ao lado da maldade. Só que a lei aqui, ela é a bondade, só que ela é uma bondade ao extremo, então acaba que ela também não é algo positivo, né? Não são a bondade que a gente conhece, né, em obras mais tradicionais de fantasia, tipo anjos, né, seres divinos de luz, cheio de sabedoria e tal, não. É a lei, tipo, no estado mais severo da bondade, assim. Uma bondade tão boa, mas tão boa que chega a ser chato, sabe? Tipo, chega a ser algo tedioso, de tão correto, de tão certo que é. É aquele paladino de RPG que ele não deixa ninguém jogar o jogo direito, porque ele tá ali sempre olhando o bem de todo mundo, é tão padrão que, tipo, chega a ficar ruim, e o que é legal. Então, assim, o Michael Moore que prega que nesse mundo aqui, você tenha que ter o caos e tenha que ter a lei para que o mundo aconteça, porque tem que ter coisa boa para ter coisa ruim, tem que ter coisa ruim para ter coisa boa, e aí ele vai mantendo essa balança aqui. O primeiro livro, ele vai trazer o Elric muito como uma força do caos. Tudo que o Elric faz é meio que para trazer destruição para o mundo, para trazer maldade, para trazer coisas ruins, né? Tanto que ele é um personagem sim amaldiçoado, e aqui nesse livro, no primeiro contato que ele tem, é como personagem da lei. Aí você fala, pô, ele vai antagonizar ela aqui. Só que ele não antagoniza. Ele meio que trabalha junto com ela contra o Taleb Karna. E o Taleb Karna também está servindo ao caos. E aí o Elric, ele começa a atuar como uma balança moral ali entre o caos e a lei para manter esse equilíbrio. E isso vai pautar todo esse segundo volume aqui, porque meio que muda a percepção do Elric e vai trabalhar o conceito que o Michael Moore desenvolveu, que é o do campeão eterno, que é uma pessoa designada a manter esse equilíbrio no mundo, né? Manter tanto o caos quanto a lei equiparados, porque se um desses dois lados aqui desequilibra, aí as coisas começam a dar errado de fato. Isso já é um conceito legal que ele traz, só que ele traz de uma forma muito leve, porque esses primeiros contos aqui, eles são muito episódicos, né? Então é meio que o Elric correndo atrás do Taleb Karna ali, e ele vai construindo isso de uma forma tão simples, que quando chega no final do livro, e as coisas começam a fazer mais sentido, você fala, caramba, então é por isso que o Elric lá atrás estava fazendo assim, estava fazendo assado, por isso que o destino agia de tal forma. É uma construção muito inteligente, assim, que o Michael Moore faz aqui, e eu passo muito pano porque eu acho muito legal. Não é perfeito esses contos aqui, eu sinto que eles são muito corridos em alguns momentos, mas eu acredito que é a intenção do Michael Moore, porque esses contos eram publicados em revistas antigamente, né? Então não era igual a gente pega agora, né? Então, sei lá, o cara fala, porque o Brandon Sanderson criou, não sei o que. É cenário completamente diferente, entendeu? O Brandon Sanderson constrói um livro já pensando no próximo, com uma estrutura diferente. O Michael Moore publicava para poder soltar na revista, sacou? Era um bagulho mais rápido ali, tinha um tino diferente. Então vai carecer dessas nuances mais profundas para poder ter uma cola para a história. Só que mesmo assim ele faz um trabalho tão foda que quando eu entendo o contexto que o Michael Moore estava inserido e o que ele entrega, mano, esse cara era genial. E eu acho ele genial até hoje porque ele tá vivo ainda, né? Então eu falar ele é triste porque o último livro dele saiu em 2022 e eu espero que ele publique algo antes de falecer. Porque assim, é até triste falar antes de falecer porque ele nasceu em 39, né? Então o Michael Moore que já não é mais um senhorzinho, já não é mais um jovenzinho, né? Eu espero que ele consiga publicar alguma coisa além ainda de Elric, especialmente porque eu gosto muito dessa obra aqui.
Então esse primeiro conto ele vai focar nisso, né? Nessa questão ali do Elric ajudando essa mulher a conseguir combater o Taleb Karnan para conseguir manter essa balança equilibrada ali, né? Entre o caos e a lei. E aí a gente vai caminhar para um momento ali de batalha entre o Elric e o Taleb Karnan, que não vai dar em nada, assim, na morte de nenhum dos dois, né? Porque a gente vai ter a continuação disso. E vai ser o segundo livro. O segundo livro, desses três primeiros eu falei livro, mas é conto, né? O segundo conto desse primeiro livro, ele é o que eu mais gosto aqui, porque ele vai trazer um conceito que eu acho foda, que é Nadsokor, que é a cidade dos mendigos. Que pode parecer ser de São Paulo, talvez, mas assim, piadas à parte, é um conceito que eu acho muito foda, que é uma cidade tão sinistra, tão ruída, que ela só tem um morador de rua, tá ligado? Então, assim, é um contexto foda, é um conceito foda, o jeito que o Michael Moore aqui descreve essa cidade é legal, o jeito que ele descreve como que o Munglun, especialmente, reage a essa cidade, é muito interessante. O Munglun aqui é o amigo do Elric, né? É o parceiro eterno. Toda reencarnação do campeão eterno tem um ajudante ali, né? Um dia eu posso fazer um vídeo só para falar do conceito do campeão eterno. Eu não vou trazer isso aqui agora, não, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas o Elric é uma das encarnações do campeão eterno. Tem vários outros, como Hawkmoon, Corum, e tem sempre um parceiro, sempre um cara que anda do lado do campeão eterno ali para ajudar ele. E o Munglun é o meu campeão, é o meu parceiro eterno favorito, né? Que tem nessas histórias do Michael Moore, que pelo menos até então. Continuando, o que acontece? O Munglun, né, que é esse parceiro do Elric aí, ele tá com o Elric numa cidade ali, eles estão fazendo trabalho de mercenário, e o Munglun chega com duas mulheres, tal, aquele esqueminha todo, pô, vamos fazer uma bagunça, Elric, não sei o quê, e era uma emboscada, cara, e aí eles caem nessa emboscada, e o Elric é assaltado, e ele perde um anel dos reis que ele usa no dedo anelar, que é que tem uma pedra Actores que faz com que ele consiga conjurar a feitiçaria de uma forma mais tranquila, né? O Elric, além de um guerreiro, ele é um feiticeiro, então ele precisa de auxílios ali sobrenaturais para conseguir convocar suas feitiçarias. E essa pedra é importante para ele, e ela é uma pedra milenar em Mjolnir, ela foi construída aí pelos imperadores antigos, né? Como o Elric é o último imperador, é uma pedra que simboliza não só o poder de Mjolnir, mas toda a linhagem do Elric, então é algo importante para ele, e ele parte com o Munglun para poder buscar esse anel e vai chegar em Nadsokor, né, que é a cidade dos mendigos aí. E aí vai desenvolver a história, não vou entrar em spoilers aqui, mas é uma história fantástica também. E assim, essa história, ela tem um pouco de tudo. Ela tem treta, ela tem intriga, teve traição, tem lutas muito legais, tem uma batalha que é quase de guerra, assim, porque envolve muitas pessoas, né? A cidade dos mendigos, como eu disse antes, aqui é uma cidade muito foda. Tem o Taleb Karnan, que é a pessoa que está por trás ali, arquitetando tudo isso, e não é um spoiler, porque a gente já sabe que o Taleb Karnan é o principal antagonista desse primeiro livro, né? Então é legal essa construção também, e é um livro super dinâmico, assim, é um conto super dinâmico, né? Você lê ele super rápido, ele é muito fluido, e na minha percepção é o meu favorito desses três primeiros aqui, especialmente porque ele vai apresentar o conceito que o Michael Moore criou, que é o conceito que eu mais gosto de tudo que ele faz, que é Thanelorn. Aí eu preciso abrir um parênteses aqui para falar um pouco do que é Thanelorn, porque no primeiro livro eu lembro que quando eu fiz o vídeo eu até falei, por que é Thanelorn? Eu quero ler o segundo livro para poder entender melhor o que é Thanelorn. E assim, Thanelorn é uma cidade onde todos os grandes campeões, os grandes heróis, não só os campeões eternos, tá, mas os campeões de modo padrão, os grandes heróis, os grandes guerreiros, os grandes mestres, né, tanto filósofos, poetas, as pessoas grandiosas do mundo conseguem encontrar Thanelorn. E Thanelorn é uma cidade que ela é eterna e ela existe em todo o multiverso. O Michael Moore, que ele trabalha com o conceito de multiverso, tá? Eu vou falar mais disso no segundo livro aqui do compilado, mas é para você entender isso. E Thanelorn, ela está presente em todos os multiversos. Em todos os universos possíveis existe uma Thanelorn. E Thanelorn é uma cidade que ela é intocada pelo caos e intocada pela lei. Então, assim, não existe essa moralidade da lei lá dentro e não existe a brutalidade do caos lá dentro. Então é uma cidade pacífica. E geralmente as pessoas que encontram paz, né, que buscam paz pelo menos, que já cansaram de guerra, já cansaram de treta, querem uma vida tranquila, buscam Thanelorn. E eu acho isso de uma poesia tão profunda, tão intensa, velho, que, assim, eu busco minha própria Thanelorn, tá ligado? Eu quero construir a minha Thanelorn. Se existisse no nosso universo, eu iria ter Thanelorn, mas um dia eu faço um vídeo só pra falar de Thanelorn, mas pra vocês entenderem aí o que é esse conceito, né?
E aqui volta um personagem que eu gosto muito, que é o Hakir, que é o Arqueiro Vermelho, que ajuda o Elric lá no primeiro livro a conseguir a Stormbringer, né, que é a espada amaldiçoada do Elric. E aí a gente vai ter ele voltando pra história, conversando com o Elric, tem momentos muito legais entre eles, né? Tem um diálogo que eles têm com um demônio, assim, que é muito foda, a aparição do Arioch. Então, assim, o segundo conto, cara, é um conto muito bom, acho muito foda. E aí a gente vai ter o terceiro conto aqui, que é a Torre Desaparecida de fato, né? Que ele, o Elric vai ter, no final do segundo conto, ele não consegue matar o Taleb Karna de novo, e aí no começo do terceiro conto ele tá em Tanelorn, e o Elric, como eu li aqui no começo do vídeo, né, é o único dos campeões eternos que achou Tanelorn com facilidade, assim, ele não teve dificuldade, ele não teve que procurar Tanelorn, né, o Hakir achou Tanelorn e levou o Elric pra lá, depois dessa batalha na Cidade dos Mendigos, né, e Elric, ele fica, como é que eu posso dizer? Ele não tem paz em Tanelorn, tá ligado? Ele é uma alma tão perturbada, ele é uma pessoa tão aflita que Tanelorn não é o suficiente pra ele. E aí rola uma questão com ele lá, ele fica meio bolado, tipo, ah, mano, não quero viver aqui e tal. E ele sai de Tanelorn pro deserto, assim, e ele vai buscar a morte, sabe? Ele fala, velho, eu quero morrer, eu vou cavalgar no deserto aqui até eu encontrar nada e chegar lá eu vou desidratar, sei lá, a morte vai me encontrar. Ele vai. Só que como o Elric ele é o campeão eterno e ele tá jurado a defender a balança do destino, tudo dá errado, ele não consegue morrer, ele acaba sendo encontrado pela Michella, que é a mulher do primeiro conto, né? E ela pede ajuda para ele de novo para lutar contra quem? Taleb Karn, de novo, né? Taleb Karn tá nesse deserto, então assim, mesmo quando o Elric ele quer ele quer fugir do destino, o destino encontra ele, ele é um peão do destino, isso é dito no livro várias vezes, né? E ele vai combater o Taleb Karn. Só que quando ele chega lá, o Taleb Karn está construindo uma máquina, uma parada diferente com as energias do caos ali. O Taleb Karn tem se tornado cada vez mais um artífice do caos, tem feito contato com os seres dos planos inferiores, né? E aí quando o Elric vai confrontar ele, ele acaba batendo nessa máquina que o Taleb Karn está construindo e ele vai parar no multiverso. E aí ele encontra o Corum e o Erekose, que são duas outras representações do campeão eterno, tá ligado? E eu acho isso muito foda, porque o Corum é um personagem que eu tenho muita curiosidade de ler qualquer coisa dele. Eu não li nem Corum nem Erekose, tá? Eu li um pouquinho de Hawkmoon, que é outro personagem ali que é um campeão eterno, mas eu li na versão de HQ e tal, os livros eu não sei. Eu espero que a Pipoca Nankin traga esses livros também. Mas é legal ver o Elric trocando ideia com outros campeões eternos, né, que são personagens ali que fazem essa questão da balança do destino, né, de equilibrar entre lei e caos, etc e tal. E aí um deles ali segue a lei, o outro segue ao caos, não lembro agora quem é quem, porque o Erekose, que é um personagem que eu gosto muito, especialmente porque ele é negrão, tá ligado? É muito foda ver que o Michael Moore colocou um personagem negrão nos livros de fantasia, porque é raro ter e aqui vai ter mais, enfim, eu amo o Michael Moore. Tô sendo prolixo, desculpa. É legal ver o Elric tendo contato com esses outros heróis ali, né, que tem essa percepção. E o Erekose, em especial, é interessante porque ele é o único dos campeões eternos que ele lembra das encarnações de todos os outros campeões. Então, assim, ele olha pro Elric, ele sabe tudo que o Elric já viveu, porque ele lembra disso. Ele olha pro Corum, ele sabe tudo que o Corum viveu, porque ele sabe que ele foi o Corum também em algum momento, né? Então é interessante isso, essa dicotomia entre os personagens, porque o Erekose é meio que ele fosse todos eles ao mesmo tempo, que torna ele uma pessoa diferente. E você consegue ver o Elric destoando do Corum, ver como que o Corum é mais esperançoso, o Elric é mais trágico, né? Então é legal ter essa construção. Ele é como se fosse um spin-off que a Marvel faz ali, né? De juntar Capitão América e Demolidor na mesma história. É legal a gente ver o Michael Moore trabalhando isso. E o conceito de campeão eterno eu acho que vai ter que valer um vídeo à parte aqui, porque não dá para explorar aqui agora, mas essa terceira história, ela vai trazer esse aspecto multiversal. Então vai levar o Elric ali para outras realidades, ele vai viajar por entre outros mundos ali. É uma pegada muito viajada e eu particularmente engajo muito pouco em histórias de multiverso, porque eu acho que o multiverso ele tende a reduzir muitas coisas, então nada mais faz sentido, tudo fica muito pequeno, mas é um conto muito bom, especialmente pelo contato do Corum e do Erekose com o Elric, né? Então eu acho bem legal. Tem um cara que chama Jerry O'Connell também, que aparece nesse livro aqui, nesse conto aqui, que é muito legal. E a gente vai ter ali depois o Elric voltando para a realidade dele, com a ajuda do Corum e do Erekose, para ter orientações de como derrotar o Taleb Karn, e ele volta para poder ajudar a Tanelorn, que está sob ataque, né, do Taleb Karn ali, porque Tanelorn, ela é eterna, mas ela pode ser atacada. As pessoas que estão lá podem morrer, né? E o Caos não gosta de Tanelorn por motivos óbvios, né? Porque ela não obedece ali a nenhuma lei do Caos, né? Lei do Caos até, né?
Mas enfim. E aí o Taleb Karna, mando do caos, tenta atacar Tanelorn e acaba que a Elric consegue chegar no momento ali e fazer essa batalha interessante ali no final. Que eu não vou falar o que acontece, né? Porque eu quero que você leia essa experiência, que não tem muito a ver com o multiverso. E acaba o nosso primeiro livro aqui, que é A Torre Desaparecida. Que, na minha percepção, é um excelente livro de entrada, é um livro bom para começar esse livro aqui, ele complementa bem as histórias do primeiro volume e já dá pra gente um ritmo do que vai ser esse livro aqui. E me deixou muito hypado, fiquei muito empolgado assim para continuar a leitura e começar logo A Vingança da Rosa. E aí assim, aqui vai entrar um momento meio triste para mim nesse vídeo, porque eu não gostei da Vingança da Rosa. E isso é meio complicado de falar, porque A Vingança da Rosa, ela é um livro mesmo, né? Então aqui foi publicado em 1991, o Michael Moorcock, que ele já tinha ali se estabelecido como um grande nome da fantasia, já era referenciado por várias pessoas, já tinha feito vários trabalhos interessantes, né? Já tinha publicado mais livros, e ele quis voltar para Elric, né? Mesmo depois de já ter dado fim para ele lá em Stormbringer. Então a história acaba sendo ali uma história intermediária, ela vai acontecer entre os acontecimentos ali desse conto que eu falei até Stormbringer, só que como estava tudo delimitado lá em Stormbringer, ele tem que criar coisas novas, né? E aí ele vai apelar para o quê? Porque não tem consequência. E o que não tem consequência? Multiverso. Então, assim, A Vingança da Rosa é uma história onde o Elric ele rola uma questão com ele ali e ele vai ter contato com o pai dele que já é falecido. Só que o pai dele ele tinha um pacto com Arioch, né, que é essa criatura das trevas ali que tem um pacto com o Elric, que ele deveria ter a alma do pai do Elric, assim como ele deve ter a alma do Elric também quando o Elric morrer. Só que o pai do Elric meio que enganou o Arioch e conseguiu esconder a alma dele em um recipiente. E o pai do Elric, ele faz meio que uma barganha com o Elric ali, falando que o Elric tem que achar essa alma para poder ajudar ele, e ele meio que chantageia o Elric, porque o pai do Elric, ele não gosta do Elric, eu falo disso no primeiro vídeo, né, que no primeiro livro fica descrito isso, e aí acaba que o Elric é obrigado a ir numa jornada ali para poder encontrar a alma do pai dele. E essa jornada vai levar ele para o multiverso. O que acontece? Por que eu não gostei tanto dessa história aqui? Primeiro porque ela vai tratar do multiverso, né? E porque ela tem que fazer alguns retcons que vão atrapalhar a experiência de leitura em outros momentos, assim. Por exemplo, o Elric, ele é uma pessoa que ele é muito frágil, ele é muito fraco, né? Ele depende de drogas para poder ficar saudável. Então ele tem que tomar algum tipo de medicamento para que o corpo dele fique minimamente funcional. Eu falo disso também no primeiro vídeo. E aqui, como ele vai encontrar com o pai dele lá e tal, não tem essas drogas e tal, e ele não pode se alimentar da Stormbringer, que é a arma que ele tem, que mata as pessoas e absorve a alma delas para poder dar energia para ele, o Michael Moorcock fica numa encruzilhada, porque assim, o Elric não tá matando ninguém, e o Elric não tem as drogas que ele tem. Então como que ele vai ficar saudável? E ele cria um conceito em que o Elric consegue se suprir através de uma coisa que ele extrai de dragões. Eu vou falar só isso para não dar muito spoiler aqui. E isso não aparece em mais nenhum momento da obra, cara, e é um problema. Isso é um problema porque tem outros momentos que o Elric poderia utilizar desse artifício e ele não usa. E ele não usa porque ele não sabe. E existe uma explicação para isso, porque lá no primeiro livro, né, que é, na verdade, da primeira compilação de livros, tem um conto onde mostra que toda vez que o Elric vai para o multiverso, quando ele volta, ele começa a esquecer de algumas coisas. Então ele não lembra que ele conhece o Corhun, Erekos, etc. E isso não é explorado nesse livro aqui, mas é um conceito que a gente já sabe. Então existe um esforço cognitivo do leitor para falar, pô, o Elric esqueceu disso e por isso que ele não faz. Então, esse é um dos pontos que me faz não gostar tanto desse segundo livro, que tem esses retcons, né? E o segundo ponto é que o Michael Moorcock, nesse livro aqui, é um escritor completamente diferente, cara. Ele é outra pessoa, assim. 20 anos, né, velho? Eu tenho 33. Eu não lembro de como era o Lucas de 13 anos, mas eu sei que mudou pra caramba ali, né? A minha concepção. Quando eu olho os vídeos que eu fazia no ano passado e pra esse ano já mudou muito a minha forma de falar, a minha forma de postar e tal. Então, o Michael Moorcock, ele escreve com um requinte, ele escreve com uma finesse muito diferente A Vingança da Rosa, o que torna ele um escritor muito melhor, mas que não torna as histórias necessariamente melhores. Então, assim, melhorar nem sempre é bom, porque ele, como eu disse no início, né, as histórias de Elric eram publicadas para revista, então era uma coisa mais rápida, com menos descrição, que tinha um apelo mais de ação, para ser uma coisa mais ongoing, né? E A Vingança da Rosa não é assim. E como se trata de multiverso e tem uns conceitos muito abstratos, às vezes o Michael Moorcock se perde aqui, velho, porque ele vai contar umas coisas, ele vai descrever umas questões que você fica tipo, caramba, mano, que bagulho
meio desnecessário, me dá uma canseira, me deu um sentimento meio assim. Então, assim, não é que é um livro ruim, tá? Não existe história ruim de Elric pra mim. Mas perto dos outros aqui, eu acho ele muito inferior. Mas dada a minha opinião, que não vale nada também, porque pode ser que seja seu livro favorito, vamos à história. Né? Então, continuando onde eu parei ali, né, o Elric ele tem que ir para uma missão para poder encontrar a alma do pai dele. E ele vai... eu não vou contar como que ele vai, porque eu acho legal, eu quero que você descubra. Mas ele vai, de uma forma muito épica, muito foda, pro multiverso. E lá ele tá sem o Moglin. Isso também é uma coisa que eu não gosto, porque o Moglin ele completa o Elric, né? E ele vai ter um outro parceiro eterno aí, que é um poeta que é meio que do nosso tempo. Então ele fica falando da Inglaterra, ele fica falando de Segunda Guerra Mundial, ele fica falando de coisas atuais do nosso mundo. Eu não gosto disso, né? Mas é multiverso. E aí o Elric ele vai encontrar esse cara, que é um poeta, e vai encontrar uma personagem que se chama Rosa, né? Que é por isso que é a vingança da Rosa. E essa Rosa, ela vai juntar, eles vão se juntar num grupo ali para poder encontrar 3 irmãs que elas andam com objetos ali, que são objetos importantes. Um objeto importante para Rosa, um objeto importante para o Elric e um objeto importante para o antagonista desse livro aqui, que é um personagem chamado Gainor. E aí eles vão atrás dessas mulheres, né? Então esse é um livro de jornada, eles vão buscar encontrar essas 3 irmãs para poder encontrar o objeto, né, que o Elric está procurando para conseguir salvar a alma do pai dele, né? E assim, é dividido em vários atos, é o maior livro que tem dentro desse volume aqui, né? Ele tem vários atos diferentes, assim. O Gainor é um vilão legal, ele é um vilão interessante. A Rosa é uma personagem muito foda. A descrição que o Michael Murtick dá pra ela, assim, é uma descrição incrível. Você lê e você se apaixona pela Rosa. Você fala, que mulher incrível, mano. Eu quero conhecer uma Rosa como essa aqui. Né? Então, assim, é um livro que ele tem vários momentos legais. Tem um lobisomem nesse livro. Pô, eu amo lobisomens, então é interessante que tenha também. Mas o desenvolvimento da história, pra mim, é um pouco trôpego, assim. Ele vai dando uns tropeções, ele vai ficando desinteressante em alguns momentos. Ele tem conceitos abstratos demais, né? Em alguns momentos, assim, que eu não quero entrar em spoilers, mas tem momentos em que o Arioch aparece, que ele tem umas conversas com o Elric relacionadas ao multiverso e a forma que é descrito aquilo é de uma forma pesada, é maçante, eu não acho interessante a construção. E tem também a descrição dos cenários, né? Por ser um mundo diferente no qual o Elric está, a descrição desse mundo é uma descrição que ela carece de lógica, porque é algo muito viajado da cabeça do Michael Moore, que eu sinto que ele não conseguiu traduzir da melhor forma para o livro. Então, assim, é uma experiência que ela é torta para mim. É um livro legal, o clímax desse livro é bacana pra caramba, a luta final que tem ali do Elric, o Gainor, né, as entidades que aparecem ali, é legal. A vingança que a Rosa executa é uma vingança foda. Fala, cara, é spoiler. Não é, o nome do livro é Vingança da Rosa, velho. Então ela tem que executar a vingança dela, né? É uma vingança muito foda, mas assim, sinceramente, é o livro que me deixou mais assim, querendo, tipo, beleza, vamos que eu quero ler o que vai acontecer quando o Elric voltar pro nosso mundo, porque tava nítido que é uma história que não fazia parte do cânone principal. E isso acontece no primeiro livro também, que a gente tem lá a Fortaleza da Pérola, só que a Fortaleza da Pérola eu sinto que o Michael Moore que acertou melhor o tom. Eu acho que ele faz melhor, e é um livro de 89, né? Então, assim, é anterior à Vingança da Rosa, mas eu acho que ele consegue juntar melhor ali a lógica. Mas, assim, como eu disse, não é um livro ruim, mas infelizmente é o livro que eu menos gostei. Mas assim, talvez em futuras leituras, quando eu amadurecer mais, eu goste mais do livro, né? Mas enfim, no momento a experiência não foi boa. E aí a gente volta, né? O Elric consegue resolver o que ele tem que resolver e ele volta para a linha do tempo normal. E a gente vai ter o terceiro livro aqui, que é A Ruína da Espada Negra. E aqui é um outro livro também, que é a compilação de 3 contos. Na verdade, de 3 contos e um apêndice, né? Que é um epílogo, na verdade, que é o The Rescue of Tanelorn, que é uma história do Hakir ali, que vai fazer um elo com Stormbringer, para a gente ter melhor contexto ali do que é o livro final, que é o livro de Stormbringer. Então, a primeira história aqui, ela vai ser, desse terceiro livro, o primeiro conto, ele vai ser a conclusão da eterna luta ali entre o Elric e o Taleb Karn, né? Finalmente o Elric vai conseguir chegar numa conclusão da batalha épica contra o Taleb Karn ali, de uma forma que eu acho bem interessante. É um final digno, é um final legal, e é um final bem amaldiçoado, assim, pro Elric, né, relacionado à vingança dele em relação ao Taleb Karn, da forma que tem que ser. Então, assim, o Michael Moore, que ele é geralmente muito previsível nas histórias dele, assim. É muito fácil você conseguir entender para que lado que ele está indo. Mas como é uma história sobre o balanço do destino, né, que as coisas têm que fazer sentido, e o Elric é um personagem que ele é guiado literalmente pela mão do destino,
Se tivesse reviravolta, não faria sentido. Então, assim, acaba que é uma recompensa, é um payback bem legal, a conclusão desse embate aí entre Elric e Talib Karn, né? A segunda história, ela parece como é que eu posso dizer? Um conto do folclore, nossa, português aqui agora foi terrível. Ela parece um conto de folclore europeu, sabe? Porque é uma história que ela começa com uma rima, assim, e é meio que de uma maldição, onde existe uma cidade que tem 3 reis, e um desses reis está enterrado no solo, e quando esse rei voltar, vai ter uma mudança do status quo da cidade e tal. E é uma história que ela parece estar desconectada das outras, mas ela é muito importante para a construção do final do Elric, né? É uma história que pode ser lida individualmente também, porque, como eu disse, ela parece uma história de folclore, e ela vai apresentar um interesse romântico do Elric, que é a Zarosínia, que é um nome muito legal, né? Zarosínia, que nome foda. Que é uma personagem que ela é muito mais nova que o Elric, ela é uma princesa, né? De uma cidade pequena ali que chama Karlak, e ela e o Elric, eles vão ter um contato que é um contato quase que, como é que eu posso dizer? Magnético, sabe? Tipo, eles se encontram e é meio que é o destino, né? Que é um apego que o Michael Moorcock usa. Eles se amam, cara. Tipo, eles se encontram e quando eles se... Tipo, não, eles não conseguem resistir um ao outro. É como se eles tivessem sido construídos um pro outro, assim. O que é bonito, porque o Elric precisa de momentos de alívio, né? De alento. Só que como é Elric que a gente tá lendo, a gente sabe que esse contato que ele vai ter com ela é para poder trazer mais sofrimento para ele no futuro, né? Então, assim, é sempre muito triste. E esse conto vai narrar pra gente ali o desenvolvimento do relacionamento do Elric com a Zarosínia. O Mógulon tá ali de vela, tadinho. E eles vão pra cidade onde é que tem o conto desses 3 reis ali, e o Elric vai se envolvendo nessa bagunça toda ali para poder dar seguimento ali à profecia, né, desses 3 ali. Desse livro aqui, esse é o meu conto favorito, eu acho que é o mais foda, assim. Eu recomendo bastante, se puder ler uma coisa só desse livro aqui, eu acho que esse é o conto que você deveria ler. A Zarosina é uma personagem apaixonante, assim, ela é muito legal. O jeito que ela trata o Elric, o jeito que o Elric fica perto dela é um jeito bem interessante também. Então acaba que tornou-se para mim um conto bem legal. E a gente vai ter o terceiro conto aqui, que é Os Portadores da Chama, que é onde o Elric ele já tá de boa com a Zarosine, vivendo no palácio dele tranquilo, vivendo tranquilão, e o Mógulon tem que ir embora, porque, pô, ele era velhinho ali, né, vai deixar o Elric ser feliz, e aí acaba que depois de um mês que o Mógulon vai embora, ele volta com notícias terríveis pro Elric ali, falando que, ó, mano, tá vindo uns caras aí, eles vão tacar o terror em todo mundo, matar um tanto de gente, eu preciso da sua ajuda pra resolver essa treta aí. E o Elric entendendo que ele precisa ajudar, porque esse exército inimigo tá vindo em direção à terra que hoje ele mora, né, com a Zarosínia, ele vai com o Mógulon lutar contra essas pessoas. Só que eles têm uma brilhante ideia de se infiltrar nesse pelotão ali e trabalharem meio que como agentes infiltrados, né? Para poder destruir o bagulho de dentro para fora. O que gera momentos muito legais, assim, de história. Então, assim, A Ruína da Espada Negra, né? Que é esse terceiro volume, ele vai ter 3 histórias ali que elas parecem separadas, né? Entre elas, a primeira é a luta contra o Taleb Karn. A segunda é Os Reis da Escuridão, né, que é esse conto meio que folclórico ali, europeu, que vai narrar o início do romance do Elric com a Zarosínia, mais a relação deles ali com esses reis e tal, que é uma história episódica mesmo para poder construir o romance deles. E a terceira história que é para estabelecer que o Elric agora tá casadão, feliz, tranquilo, mas mesmo assim ele é chamado, ele é tragado ali para uma treta muito grande, que senão ia culminar na derrocata da cidade na qual ele mora agora. E assim, A Ruína da Espada Negra é um livro que vai meio que narrar o Elric tentando ser feliz, né? Esses 3 contos, eles vão mostrar que, tipo, ele se vingou do Taleb Karn, ele achou uma mulher legal, ele tem pelo que morrer agora, sabe? Ele tem uma terra para a qual ele vai lutar contra. E ele começa a renunciar a Stormbringer, que é a espada amaldiçoada dele. Então, por isso que se chama A Ruína da Espada Negra, porque é um livro que vai narrar histórias do Elric tentando ficar livre dessa espada. Inclusive, em um desses contos aqui, eu acho que é nos Reis na Escuridão mesmo, ele encontra outras ervas, ele começa a voltar a tomar as drogas que ele toma para poder ficar saudável. Então, é um livro esperançoso. Você lê e fala, pô, legal, mano, o Elric tá começando a viver coisas boas, ele tá começando a se tornar uma pessoa melhor, ele tá começando a abandonar a tristeza, né? Ele conseguiu se vingar, ele conseguiu encontrar uma mulher, ele tá em paz agora, vai dar tudo certo, né? E aí, mano, é o prenúncio para as trevas, assim, é o que vai levar a gente para a história final, que é Stormbringer, que é o nome da espada amaldiçoada do Elric, né? E como eu disse, o final desse terceiro livro, ele vai ter um prólogo, que é um prólogo não, um epílogo,
que é o To Rescue Tanelorn, que é uma história do Hakir, que ele vai estar ali, né, que ele mora em Tanelorn agora, e ele tá de boa ali, e ele vê que, de novo, a cidade dos mendigos está sendo chefiada por um grande senhor do caos, e eles estão criando um exército para poder atacar Tanelorn. Só que Tanelorn é uma cidade pequena, tem poucas pessoas. Se todos os mendigos lá de Nadsokor chegarem com a ajuda do caos para poder atacar Tanelorn, eles vão destruir a cidade inteira. E aí o Hakir fica desesperado e ele tenta buscar formas de proteger Tanelorn mais uma vez. Dentro dessa história, ele vai encontrar um mago, vai viajar por entre planos, né, encontrar senhores cinzentos, etc., para conseguir salvar Tanelorn. E tem um momento muito importante nessa história, que é quando alguém questiona o Hakir, tipo assim, pô, chama o Elric. O Elric é seu amigo, ele tem a cidade agora, né, de Karlach, né, que é o reino da Zarosínia, para poder ajudar a gente, quer defender Tanelorn, né? O Elric é um amigo nosso, chama ele lá. E aí alguém fala, tipo, não, nós tentamos falar com o Elric, mas não foi possível porque ele tá buscando a Zarosínia, que foi sequestrada. E quando você tá ali nesse conto, você vê essa informação, você fala, caramba, sequestraram a mulher do cara, mano. Vai dar ruim sequestrar a mulher do cara. E aí você fica lendo a história do Hakir salvando Tanelorn, preocupado com o Elric, porque finalmente quando o Elric consegue arrumar uma mulher que ama ele, que ele ama, e a vida dele tá andando bem, a mulher é sequestrada, velho. Você fala, caramba, mano. Mulher sequestrada em livro de fantasia nunca é coisa boa, velho. Então, assim, a mulher sequestrada em nenhum livro é coisa boa, né? Mas onde é que eu tô com a cabeça? Mulher sequestrada nunca é bom. A não ser que você esteja lendo Dark Romance, Rock, esses trem esquisitos, mas aí eu sei com seus problemas, né? Mas enfim, continuando, a história de Rescue to Tanelorn é bem isso, para poder mostrar também que existe ali a balança cósmica que acaba ajudando Tanelorn, né? E vai dar esse parâmetro pra gente do que o Elric estava arrumando em Stormbringer. E aí a gente chega no quarto e último livro, que é o Stormbringer, que é o final épico da história do Elric, né? Assim, a Pipoca Nankin ainda vai publicar o volume 3, né, que vai ter mais livros do Michael Moore, mas a história do Elric acaba aqui. Então, eu não sei do que se trata os próximos livros, né, mas se a história do Elric acaba aqui, enfim, ano que vem a gente conversa sobre, mas é um fechamento mesmo. Então, assim, falar, eu não quero comprar os 2 livros agora, porque eu não só vou ler o final no ano que vem. Não, acaba aqui. Então, se você leu o primeiro volume, lê esse aqui, acabou. Você pode ficar satisfeito só com esses 2 aqui. Os outros livros que vão sair são coisas que o Michael Moore publicou depois, então acaba que devem ser apêndices a essa história aqui, mas que não fazem parte desse cânone principal. Deve ser algo parecido com A Vingança da Rosa, eu acho, mas assim, não sei, posso estar falando uma grande merda aqui. Me desculpa se for, eu peço desculpa no vídeo que vai sair no ano que vem, quando sair o volume 3, porque é claro que eu vou comprar, né? Mas assim, fica a recomendação aí, porque eu sei que é ruim comprar coisas inacabadas, né? E como acaba aqui, é uma experiência legal. Mas do que vai se tratar Stormbringer, né? Começa mesmo com o sequestro da Zarosínia, né? O Elric tá lá dormindo no palácio dele com ela, belos ali deitados na cama, depois de fazer o que a gente sabe que eles fazem. E entra uns demônios no quarto do cara, consegue nocautear o Elric, porque ele não tá mais usando a Stormbringer, né? Porque como eu disse pra vocês, ele abriu mão dessa espada porque agora ele vive em paz com a Zarosínia. E os caras conseguem sequestrar a mulher dele. E ele fica muito louco, vai atrás do Mógulo, encontra o Múngulo, e eles vão atrás da Zarosínia, né? Tentar resgatar ela aí. E eles descobrem que ela foi sequestrada por um grande senhor do caos, um demônio lá, que foi meio que ele tá no processo de ser revivido. E o Elric vai fazer todo esse corre para poder encontrar a Zarosínia, e ele encontra esse senhor do caos aí, e eles têm uma conversa que vai nortear todo o restante da história, que é meio que assim, o equilíbrio cósmico ele foi quebrado. Então a balança que eu falei lá no começo do vídeo, que vai ele pender pro lado do caos e pro lado da lei, ela tá pendendo pro lado do caos. Meio que parece que o destino falou, dane-se, a lei é muito chata, vou deixar o caos dominar esse bagulho todo aí. E existe um tirano que chama Jegray Learning, eu acho que é assim que fala o nome dele, é meio difícil a pronúncia, vou deixar escrito aí na tela. E esse tirano, ele conseguiu fazer um pacto muito forte com os senhores do caos, com Ariote, com Marbek, com vários outros senhores do caos aí, que eram patrono do Elric, inclusive. E aí o Elric, em algum momento, tenta chamar o Arioch, que é uma coisa que ele faz muito, né? Quando ele vai usar magia, ou ele precisa de ajuda, ele invoca o patrono dele, que é o Arioch, esse demônio, e o Arioch não responde. E o Elric fica tipo, pô, mano, eu acho que deu ruim mesmo, né? Porque se o Arioch não tá me respondendo, ele arrumou uma pessoa melhor que eu para fazer o trabalho do caos aqui na Terra. E esse Jegray Learning, ele vai criando uma frota de criaturas terríveis, né, vindas do caos, e ele começa a alterar a realidade do nosso mundo. Então, assim,
É como se os lagos deixassem de ser um lago normal, viram um lago de fogo. As florestas começam a secar, os mortos começam a sair da sepultura e virar tipo um zumbi que vai atacar as pessoas. O mundo começa a sucumbir para um caos absurdo e completo. E o Elric se vê numa condição de lutar contra isso. E aí aparece um personagem que é um outro negrão maravilhoso, que se chama Sepris, que ele tem vários irmãos ali, que eles são entidades que trabalham pro destino. Eles não trabalham nem pro caos nem pra lei, eles trabalham pro destino. E ele encontra o Elric, né, que é o campeão eterno dessa realidade, e fala, ó, a sua missão é essa aqui, filhão. Você precisa combater o caos, impedir que ele domine a Terra, né, que ele complete o seu trabalho nefasto aí de dominação do mundo, para que a lei volte e a gente vai dar fim a essa era que existe hoje. Tipo, o mundo como a gente conhece hoje, ele vai acabar. Isso é que o destino quer. Então, meio que Stormbringer é um livro que vai narrar o apocalipse do mundo de Elric. Vai acabar tudo. Se o Elric for bem sucedido, o mundo acaba, porque é meio que o projeto do destino, né? Fazer com que o Elric impeça que o caos triunfe, mas vai trazer a lei. E aí, nessa balança cósmica aí, o mundo na qual eles conhecem vai acabar. Essa informação que a gente não sabe como que isso vai acabar, mas é a informação que o Sephiroth passa pro Elric. E se o Elric falhar, o caos vai dominar o mundo inteiro e o mundo vai virar meio que o inferno. Por falta de melhor expressão, né? Vai virar um inferno. Tipo, as pessoas que têm contato com o caos começam a se transformar em amálgamas esquisitas, né? Em criaturas demoníacas e estranhas. Então, é um livro que ele vai narrar o apocalipse do mundo do Elric, né? O multiverso continua funcionando. Provavelmente Tannelorna vai continuar intacta lá também. Mas o mundo, como a gente conhece, ele vai acabar. E o Elric, junto com o Munglum e com um primo dele também. Primo dele? Pode-se dizer que é um primo dele, que chama David Slorm, que é filho do... Caramba, esqueci o nome do outro Slorm agora, que é um personagem importante pro livro também, mas esqueci o nome dele. Eu sei que é outro cara Slorm também. Ele vai se unir ao Elric aqui como um dos últimos Melnibonéianos para poder lutar contra o caos nessa batalha final ali, né? Esse livro aqui, o último, ele tá numa frequência diferente, cara. Tipo, o Michael Moore que estava inspirado aqui. É um dos primeiros livros a sair, né? Ele saiu em 65, os primeiros contos saíram em 63, só que o Mike, eu tô falando Mike, como se fosse meu brother, né? O Mike Moorcock, tava com a caneta muito afiada, porque as cenas de luta desse livro, gente, são, assim, absurdamente colossais, velho. Tem umas batalhas aqui com o Elric, a penúltima batalha que o Elric faz contra o Senhor das Trevas aqui, é um bagulho tão cinematográfico, velho, que parecia que eu tava lendo um filme, sabe? Tipo, o jeito que ele tava narrando, a forma de batalha, o jeito que ele tava empunhando a Stormbringer, velho. Nossa, cara, assim, excepcional, excelente, eu gostei muito. É um livro que ele tende a ser mais rápido, porque ele vai te trazendo para essa trama, né? Tem um senso de urgência muito legal em relação ao apocalipse que vai acontecer aqui. O final dele é um final previsível, mas não é um final ruim. E assim, eu vou ter que confessar para vocês aqui que me tirou umas lágrimas no final desse livro, porque acontece uma coisa que eu não queria que acontecesse e eu vi ela lá atrás, assim. É um bagulho que quando você vai percebendo, você fala, vai acontecer essa merda, e se isso acontecer vai ser muito triste. E acontece exatamente da forma que eu achei que aconteceria. E é foda quando o autor consegue fazer isso, porque eu acho legal quando o autor ele te faz igual o Ronaldinho, né? Tipo, olha pra um lado e chuta pro outro, mas eu acho foda quando ele fala assim, tipo, é ali, ó. Eu vou bater na sua cara e você não vai conseguir desviar. Aí você fala, não vai não, vou desviar assim. Ele fala, não vai. E ele bate na sua cara e você não desvia. É tipo, ele tipo telegrafa o que vai acontecer para você começar a sofrer de forma antecipada, velho. Aí você começa a sofrer tipo 20 páginas antes. E à medida que as páginas vão passando, você vai vendo que é aquilo mesmo que vai acontecer, vai ficando cada vez mais angustiado, velho. E quando acontece, tipo, não teve como pra mim, umas lágrimas desceram, porque foi um final, assim, arrasador pra caramba pra mim, velho. Foi um final digno pra caramba do personagem, assim. É uma construção muito cruel, uma construção muito nefasta do Elric. Então, eu não esperava um final diferente pra ele, e o final que a gente tem aqui é um final que faz muito jus ao personagem. Quem brilha muito nesse último livro é a Stormbringer, né? Uma coisa que eu não falei aqui antes no review, mas é importante. A Stormbringer, a espada amaldiçoada do Elric, ela é um personagem. À medida que as histórias vão acontecendo aqui, você vê que a espada tem personalidade própria, ela faz coisas por ela mesma. Por isso que o Elric quer tanto se afastar dessa espada, né? E nesse último livro aqui, ela brilha como ninguém, assim. E é meio que... tanto que o livro tem o nome de Stormbringer, né? Porque meio que essa última história é meio que sobre ela, assim. Essa espada, ela
Nossa, é uma espada desgraçada demais, velho. Meu Deus, que espada miserável, mano. Eu detesto essa espada. E eu entendo muito a relação que o Elric tem com ela, uma relação simbiótica, né? Que ele precisa da espada, mas ele odeia a espada. E no final desse livro aqui, você também odeia a espada, cara. Você fala, tipo, ah, mano, maldito Stormbringer. Mas você entende que se não tivesse Stormbringer, o Elric não conseguiria ser o anti-herói incrível que ele é. Então, assim, considerações finais sobre esse livro aqui. Maravilhoso. Eu não sei dizer se eu gosto mais desse ou do primeiro. Tem pontos. A Ruína da Espada Negra, que é o terceiro livro aqui, e Stormbringer, são dois livros muito bons, assim. O Conto dos Reis Enterrados é muito foda. O conto que o Elric e o Munglon entram disfarçados lá na caravana é muito foda. O primeiro conto do Nad Sokor é incrível também. E Stormbringer é um livro muito bom, só que a Vingança da Rosa joga um pouco para baixo. O primeiro livro todas as histórias são muito boas, assim. Então, eu acho que na média, eu acho que esse livro aqui ele tem altos mais altos e baixos mais baixos, né? O primeiro livro ele é mais linear, assim. Então, de modo geral, provavelmente o primeiro livro é melhor, mas esse aqui eu acho que ele é mais empolgante. E pela quantidade de marcação que eu fiz nesse livro aqui, dá pra ver que eu gostei pra cacete dele, né? Depois, inclusive, tá até nos meus vlogs aí, ó, um momento que eu vou trocar esses marcadores verdes aqui por esse pequenininho. Tá me incomodando bastante. Cara, recomendo muito a leitura de Elric, que eu tô vendo aqui na telinha, o vídeo já tá com 45, 46 minutos já, então eu tenho que finalizar esse vídeo aqui, senão ninguém vai ver, né? Espero que depois que editar ele fique menor do que eu tô falando aqui agora, mas eu recomendo muito a leitura de Elric. Pra mim é um dos pilares, é um dos pináculos da fantasia, assim, é uma das referências absolutas. Quando você lê Stormbringer principalmente, você vê que o Miura, né, o Kentaro Miura de Berserker, ele tem tá até descrito aqui na parte final do livro, que o Miura era fã do Michael Moorcock, né, em vida, se baseou muito para poder criar o universo de Berserker. O criador de The Witcher, o Andrzej Sapkowski, né, que é o nome dele, eu sempre erro o nome dele, é isso, não. Sapkowski, não sei dizer, Andrzej Sapkowski, é o criador de The Witcher. Pô, baba-ovo demais do Moorcock, porque o The Witcher, né, o Elric, o Geralt, até o nome Geralt de Rivia, ele é o Elric de Melniboné, só que mais frango. E assim, o George R.R. Martin, cara, você pega ali os Targaryen, eles são 100% melnibonianos, né, o jeito dele. Então assim, esse livro aqui, quando você lê ele, você começa a ver que vários grandes nomes do futuro da fantasia se inspiraram no Elric para poder criar coisas tão incríveis quanto. Então, é uma leitura obrigatória para quem é fã de fantasia. Tipo, se você é um entusiasta no gênero também, nunca leu nada, quer começar por uma coisa mais leve, às vezes acha Tolkien muito pesado, acha Brandon Sanderson muito complexo ou muito longo, cara, Elric é o livro para você, assim. De longe, é uma história muito fácil de entrar, muito fácil de entender, apesar dos conceitos de multiverso serem complexos, se você quiser ignorá-los, é possível, você consegue curtir a história mesmo assim. Então, assim, eu sou apaixonado por Elric, não tem como. Provavelmente vai continuar sendo aí o meu livro de fantasia favorito, porque eu amava o Senhor dos Anéis, eu amo o Senhor dos Anéis ainda, né? Era para mim a fantasia superior, mas depois que eu conheci Elric, meu coração bateu diferente, assim, e Tolkien desceu um degrau. Não dizendo que Tolkien é pior, tá? O Tolkien provavelmente é um escritor melhor que o Michael Moorcock, faz a história de uma forma mais coesa, mais épica, melhor conduzida, mas eu gosto mais de Elric, né? Porque é coração, né? Às vezes a gente não vai pela lógica do que é melhor, mas do que mais ressoa com a gente. E Elric é um herói que ressoa, um anti-herói, né? Que ressoa muito comigo, até pela tragédia, né? Pela forma que a vida é cruel com ele, assim. Eu acho que pessoas que não tiveram caminhos fáceis na vida tendem a se identificar com personagens assim. Então, assim, fica a minha recomendação. Uma experiência de leitura incrível, magnífica. Desculpa pelo vídeo ficar tão longo. Eu tive que correr aqui em diversos momentos, porque eu poderia falar facilmente durante 3 horas desse livro aqui. Eu quero fazer mais vídeos específicos de Elric para o canal, falando do Campeão Eterno, falando de Tannelorn, pegando algumas frases específicas aqui do livro e discorrendo com vocês. Tem muitos momentos aqui que eu achei muito épicos, assim, que eu acho que dá um vídeo à parte, só esse momento mesmo do livro. E eu quero saber se para vocês faz sentido, se vocês assistiriam vídeos específicos sobre isso aqui. E aí, se vocês falarem que não, eu vou fazer e ninguém vai ver, porque eu acho que eu quero muito fazer esse tipo de coisa. Mas se eu souber que vocês querem assistir, aí eu devo fazer mais rápido, porque aí vai ser legal para mim também. Beleza? Então é isso. Um prazer imenso ter vocês aqui.
Eu fico muito feliz de estar vivo no período em que Elric está saindo no Brasil, porque eu acho que é uma leitura que agrega muito pra gente. Eu me tornei um homem melhor lendo isso aqui, aprendi umas coisas bem legais aqui, porque livro de coach não desenvolve a gente não, o que desenvolve a gente é livro de fantasia. Então é isso, deixa um like, se quiser comprar o livro, compra pelo meu link que está aqui embaixo, você me ajuda, cai um dinheirinho pra mim aqui. Não acho que esse livro é caro, tá? Eu acho que ele tá na média aí de 120, 130 reais. Como é um compilado de 4 livros, vai sair mais ou menos cada livro a 30 reais, cara, que é um valor ok aí para você pagar num livro. Ok, não, um valor muito baixo, né, para você pagar num livro hoje. Hoje em dia, um livro mais ou menos aí de capa mole custa 50 reais. Então, com essa edição, com essa qualidade, com esse mapa que vem aqui, velho, vale a pena os 120 reais que são pagos em promoção. Eu acho que o preço integral dele é 170 e tal, mas você consegue achar mais barato também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desculpa aí, novamente pelo vídeo ser muito longo. E é isso, tamo juntão, até a próxima aí. Valeu, é nóis.